Guarani e o japonês. Avanyen / Nihongo. Existe uma espécie de quase conhecimento geral no Paraguai, uma coisa que quase todo paraguaio já escutou falar alguma vez, de que os japoneses que emigraram para o Paraguai aprendem Guarani mais fácil do que o espanhol. Então existe uma crença geral de que o japonês e o Guarani são parecidos. Que alguma coisa existe que faz do japonês ser mais próximo do Guarani do que do espanhol. Por casualidade, em 2004, este senhor, Yoshikazu Furukawa, diplomata japonês, secretário-geral, primeiro secretário da Embaixada Japonesa em Assunção e cônsul-geral lá na Embaixada, foi o melhor aluno de japonês da turma de Guarani de uma instituição paraguaia chamada, para você não esquecer, Ateneu de la Língua Guarani. É uma escola que tem formação de professores Guarani, de professores de Guarani, um curso com duração de 4 anos. Então, o que é que existe de verdade sobre essa afirmação de que o japonês e o Guarani são parecidos? Essa nossa conversa de hoje é justamente para isso. Primeira coisa, japonês e Guarani, assim como turco, não exatamente árabe, estou falando turco da Turquia, são línguas aglutinadoras. São línguas que a coisa forte dela são partículas, prefixos e sufixos que vocês colocam antes da palavra e depois da palavra, ou, em outras palavras, antes da raiz principal e depois da raiz, formando uma quantidade fantástica de novos significados. Por exemplo, algumas dessas partículas são muito parecidas, não em som, mas em uso, tanto em japonês como em Guarani. É, por exemplo, o caso aqui embaixo, falando de partículas de lugar. No caso, falando em Guarani, nós temos aqui a partícula P, que significa em. Por exemplo, em Foz, é o P. A partícula Gua e a partícula Guivé, por exemplo. P, como já disse, significa em, mas se põe depois do nome do lugar. Por exemplo, Foz do Iguaçu, P. Cascavel, P. Santa Terezinha, P. Assunção, P. Cidade do Leste, P. Certo? Iguá significa de procedência. Por exemplo, um ônibus que parte de Foz para Curitiba. Então, é um ônibus que parte Foz-Guá para Curitiba, P. Primeira coisa, toda regra tem exceção. O P significa em e também significa para. Há partículas nas duas línguas de número para pluralizar. Coloquei aqui em uma letrinha menor. Partícula, está aqui em azul pequenininho, pluralizadora, que no caso do Guarani é o quera. Por exemplo, em vez de fazer o plural aumentando um S, o Guarani faz o plural acrescentando à palavra a partícula quera. Exemplos, brasileiro, quera. Então, brasileiros, um brasileiro, 2 brasileiro, quera. Então, assim vai para tudo. Tudo que você vê, você pode dizer quera. Uma coisa interessante, faltou dizer aqui que a partícula P em Guarani, em japonês, seria ni. Foz do Iguaçu, P, em Guarani, em japonês, Foz do Iguaçu, ni. De Foz do Iguaçu, Cará, para Curitiba. Curitiba é ou Curitiba, ni. Mesmo caso do japonês, P é em e também significa para. O quera em japonês seria tati. Em Guarani, brasileiro quera. Em japonês, fazendo uma exceção aqui na palavra brasileiro, só para você entender, brasileiro tati, né? Mas que em japonês seria diferente, burajirujin tati. O importante é que é o tati, que é igual ao quera. Agora temos também muitas outras partículas que não vamos entrar em questão hoje, que são partículas de tempo, de futuro,
tanto do futuro como do passado. Existem partículas especiais em Guarani, que isso é uma questão bem complicada. O japonês não tem partícula de futuro. O japonês não pensa em futuro. Não estou dizendo que seja um país que não pensa em futuro. A língua não tem futuro de verbo, por exemplo, comerei, certo? Então o Guarani leva aí mais ou menos 1-0, que ele tem partícula de futuro para verbos e, mais fantasticamente possível, tem partículas também para futuros de adjetivos, futuro de substantivos. Isso aí é bem interessante e mostra que as duas línguas têm coisas parecidas por serem aglutinantes. De vez em quando tem uma palavrinha que parecem, tipo amé, chuva, e amá, que também é chuva, uma das maneiras de dizer chuva, né? A outra é ok. E mais ou menos o seguinte. Então essa aí é uma discussãozinha interessante sobre o japonês. Por quê? Porque a 54 quilômetros de Foz do Iguaçu, não chega a 60 quilômetros, existe uma colônia japonesa bem famosa, que é a colônia Iguaçu. Ela foi fundada nos anos 60 e é uma colônia muito bem estabilizada, tem escolas, ela tem capacidade de ensinar em japonês do elementar até o curso médio, final, né, um antigo segundo grau. Tem livros, tem institutos, é um negócio bem estabelecido e é uma surpresa, né? Turisticamente falando. É uma daquelas coisas que tem que se colocar na rota. E é um bom lugar para praticar japonês, assim, para quem quiser chegar e pá, de cara cair num Japãozinho aqui no Paraguai, um pouquinho depois do aeroporto de Mingaguaçu. Então, como esse aqui pode ser ouvido por um japonês aqui, de repente vale a pena a gente fazer esse intercâmbio. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado.